Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um Nas Ondas da Copa, direto aqui da Nas Ondas de Sampa. Meu nome é Rafael, vai ser um prazer fazer mais esse programa aqui com vocês. Programa de hoje já em semana de Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo começa nessa próxima quinta-feira, com México e África do Sul abrindo o Mundial de 2026. E para celebrar então essa data, a gente vai comentar um pouquinho dos amistosos, né? Antes da Copa, que muitos times já estão fazendo esses amistosos, como eu já tinha comentado na nossa primeira edição do Nas Ondas da Copa, mas essa edição eu vou deixar especial para a gente comentar sobre bastante informação e estatística sobre a Copa do Mundo. Então, recordes que podem ser batidos, gerações que vão acabar nessa Copa do Mundo, alguns marcos importantes que a FIFA já anunciou de novidades para esse Mundial e algumas outras informações que saíram nessas últimas semanas já no que ele esquenta para a Copa do Mundo. Beleza? Para começar, vamos comentar então dos amistosos pré-Copa. Começando então daqueles amistosos que aconteceram depois do último episódio do Nas Ondas da Copa, envolvendo seleções que vão estar na Copa do Mundo, que não necessariamente jogaram contra seleções que também estarão na Copa do Mundo. Mas bora lá então falar desses amistosos que aconteceram. A República Tcheca venceu a Guatemala por 3-1, Guatemala que não vai para o Mundial, mas a República Tcheca sim. O México goleou a Sérvia por 5-1, Sérvia que não vai para o Mundial, mas o México, país sede, e faz ali a partida de estreia da Copa do Mundo. De que mais que nós tivemos de amistosos envolvendo seleções que vão para a Copa do Mundo? O Paraguai goleou a Nicarágua por 4-0, a Arábia Saudita ganhou de Porto Rico por 3-0. Tiveram muitos amistosos que envolveram não necessariamente seleções que vão para a Copa do Mundo, né? Mas foi importante ali para alguns testes, até mesmo para conciliar datas para que todas as seleções pudessem jogar. O Canadá empatou com a Irlanda em 1-1, o Peru venceu de virada o Haiti por 2-1. Haiti que vai para a Copa e o Peru não. Peru, lembrando, comandado pelo técnico brasileiro Mano Menezes. Um confronto, sim, de países, ambos seleções que vão para a Copa do Mundo. A Bélgica goleou a Tunísia por 5-0, sem dó nem piedade. Na Bélgica, em Bruxelas, goleou por 5-0. Vamos ver o que mais que a gente teve de amistoso. A gente teve Portugal vencendo o Chile por 2-1 em Portugal. Esse jogo ficou marcado pela expulsão ali de ambos os lados, né? No final do primeiro tempo, ali depois de uma confusão envolvendo do lado de Portugal Rafael Leão, que desferiu um soco ali no chileno, nem parecia clima de amistoso, enfim, mas final de jogo 2-1 Portugal. A Alemanha venceu os Estados Unidos pelo placar de 2-1, a Suíça empatou com a Austrália em 1-1, mesmo placar de Panamá e Bósnia e Herzegovina. A Inglaterra venceu a Nova Zelândia por 1-0, o Catar empatou com El Salvador, Cabo Verde ganhou de Bermuda por 3-0 e a Escócia goleou a Bolívia por 4-0. A Jamaica empatou com a África do Sul por 1-1. Jamaica que não vai para o Mundial, mas a África do Sul sim. A Turquia venceu a Venezuela por 2-1, Venezuela que não vai. Curaçao goleou a Aruba por 4-0. Parece aqui confrontos que não vão para o Mundial, mas Curaçao vai, Aruba não. A Argentina venceu Honduras por 2-0. Neste último domingo nós tivemos a Croácia vencendo a Eslovênia por 2-1. Marrocos e Noruega, um jogo bem interessante ali, contando com o adversário da estreia do Brasil, Marrocos, né? Marrocos 1, Noruega 1, jogo que contou com amplo domínio de Marrocos por boa parte do jogo, mas levou o empate ali no segundo tempo. E Equador vencendo a Guatemala por 3-0. Nós tivemos também no sábado o Brasil fazendo seu último amistoso antes da Copa do Mundo. O Brasil venceu o Egito pelo placar de 2-1. E aí vamos falar um pouquinho desse jogo, que o Brasil entrou com a formação com Alisson, Wesley, Marquinhos, Ibañez e Douglas Santos, Rafinha, Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, Vinícius Júnior e Igor Thiago. Algumas mudanças do técnico Carlo Ancelotti comparado com o primeiro jogo, entrando com Ibañez, Douglas Santos, Paquetá e Igor Thiago de titulares. Destes, os destaques acabaram ficando para Ibañez e
e o Paquetá não fez um grande jogo comparado ao que já tinha realizado ali contra o Panamá. Então essas mudanças aí, a principal ali foi Ibáñez, que aproveitou bem a chance que teve. O Marquinhos não tinha jogado o primeiro jogo, porque ainda estava ali envolvido na final do Paris Saint-Germain, voltou, infelizmente cometeu uma falha grotesca que resultou no gol do Egito, mas foi isso que tivemos do amistoso. Infelizmente, a principal marca desse amistoso fica para a lesão de Wesley, que inclusive com essa lesão, o lateral direito titular da seleção foi desconvocado do Brasil, não vai mais para a Copa do Mundo, e para o seu lugar, Carlo Ancelotti não chamou um lateral, mas chamou o volante meio-campista da Atalanta, Ederson, né? Já jogou por Corinthians, já jogou por Fortaleza, fez uma boa campanha para a Atalanta e agora a próxima temporada vai jogar pelo Manchester United, convocado para a seleção brasileira, uma posição ali que pode aproveitar para cavar uma vaga ali no lugar de Bruno Guimarães, de Paquetá, enfim, ainda há de se entender o que o técnico Carlo Ancelotti vai utilizar pela convocação do meio-campista Ederson. Beleza? Para falar dos gols, o Brasil marcou com Bruno Guimarães logo no começo, tomou empate do egípcio Zico, não se confundam, é Zico com K e ele é egípcio. E no segundo tempo fez o gol da vitória com Endrick, que tanto brigou para tentar fazer o seu gol contra o Panamá, conseguiu fazer o gol contra o Egito. Agora o Brasil aguarda a sua estreia na Copa do Mundo no próximo sábado contra Marrocos. Então todas as nossas boas vibrações para a seleção brasileira. Beleza? Isso que tivemos de amistosos, ainda outras seleções vão fazer amistosos, seguem fazendo amistosos até a Copa do Mundo, mas de momento o que nós tivemos é isso de informação. Sobre jogos, agora, a partir de agora, no Nas Ondas da Copa, a gente só comenta de jogo oficial da Copa do Mundo, efetivamente, né? Até agora foram os amistosos, foram as preparações ali para entender como estavam as seleções, mas agora é jogo valendo, já é a Copa do Mundo, beleza? Bom, como não estamos tendo ainda os jogos oficiais, né, que começam na quinta-feira, e aí vai ser um jogo atrás do outro, os primeiros dias com 2 jogos, mas depois dias com 3, 4 jogos no mesmo dia. Então a gente vai ter bastante informação, até o boletim da Copa que eu comentei para vocês no primeiro episódio, ele vai trazer bastante informação sobre os resultados, mas aqui no Nas Ondas da Copa a gente vai comentar um pouquinho mais apurado ali sobre cada um dos jogos, como estão indo as seleções e as principais notícias da Copa do Mundo que começa na próxima quinta, tá bom? Bom, até lá, então vamos trazer algumas informações, curiosidades do que pode acontecer nessa Copa do Mundo, como chegam algumas seleções, como vêm alguns recordes e algumas novidades que nós vamos ter para a Copa do Mundo. Começando com recordes, né? Não sei se todos conhecem, mas tem recordes da Copa do Mundo que eles podem ser batidos e alguns que até serão batidos com certeza nesta Copa do Mundo de 2026. E alguns que vamos ver o que pode acontecer. Primeiro, então, vamos comentar de alguns recordes estabelecidos atualmente pelas seleções. Recorde em títulos, todo mundo sabe, é o Brasil. 5 títulos, o Brasil é o maior campeão da Copa do Mundo atualmente. Só pode ser superado neste momento pela Itália, que não está participando, então nós ainda nos manteremos como a única seleção pentacampeã. Recorde de participações, Brasil com 23 participações, a única seleção que participou de todas as Copas do Mundo até então. Recorde em pontos também é do Brasil, 247 pontos na história da Copa do Mundo. Recorde de partidas, também o Brasil, consequentemente por ter feito mais participações, tem mais partidas, 114 em toda a história da Copa do Mundo. E recorde de vitórias também é do Brasil, 76 vitórias. O recorde de empates, aí já vem curiosidade, é da Inglaterra, 22 empates na história da Copa do Mundo. E o recorde de derrotas é do México, 28 derrotas em toda a história da Copa do Mundo. Recorde de gols a favor é do Brasil também, 237 gols a favor. E olha só, o recorde de gols sofridos é da Alemanha, 130 gols sofridos em toda a história da Copa do Mundo. Aqui é importante salientar, né? Por participar de mais Copas do Mundo também há a tendência de tomar
muitos gols, né? Não quer dizer que a Alemanha, então, vai sofrer muitos gols na Copa de 2026? Não quer dizer isso. Quer dizer que em toda a história, desde 1930, com a primeira Copa do Mundo lá no Uruguai, a Alemanha foi quem mais sofreu gols, até mesmo porque participou de muitas Copas do Mundo neste período. O recorde em saldo de gols é do Brasil, 129 gols pró. E o aproveitamento, o recorde também é do Brasil, 72% de aproveitamento. Então, de todos esses recordes que eu falei, muitos deles do Brasil, só recordes negativos ali de empates, derrotas e gols sofridos que não pertencem ao Brasil. Fora isso, nós dominamos em recorde a Copa do Mundo e que assim se mantenha por muito tempo. Vamos ter essa expectativa aí por essa e pelas próximas Copas do Mundo. E agora por falar de recordes que podem ser batidos nesta Copa do Mundo, né? Quais são eles? Recorde de jogadores com mais Copas disputadas. Atualmente nós temos 6 jogadores que disputaram 5 Copas do Mundo. São eles Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Antônio Carvajal do México, Andrés Guardado e Rafa Márquez também do México e Lothar Matthäus da Alemanha. Todos eles, né? Então ali do Antônio Carvajal em diante já estão aposentados. Messi e Cristiano Ronaldo convocados pelas suas seleções, logo se entrarem em campo na Copa do Mundo, que muito provavelmente vai acontecer, vão ser os únicos jogadores da história a disputarem 6 Copas do Mundo. Um baita recorde aí para a história. Falar em maiores artilheiros da Copa, atualmente essa lista tem Miroslav Klose, o alemão com 16 gols, é o maior artilheiro da história da Copa. Em segundo, Ronaldo Fenômeno com 15 gols. Em terceiro, Gerd Müller, o alemão com 14. Em quarto, Just Fontaine e Messi, os dois com 13 gols. E ali na quinta colocação vem Pelé e Mbappé, os dois com 12 gols. Messi e Mbappé então podem superar o recorde ali de Miroslav Klose. Messi, se fizer 3 gols, já empata, e Mbappé fazendo 4 gols já empata com Klose na artilharia da história da Copa do Mundo. Muito provavelmente também podem bater esse recorde nesta Copa do Mundo de 2026. Mais vitórias em Copa, falando de jogadores, né, individualmente, Miroslav Klose da Alemanha tem 17 vitórias e Lionel Messi tem 16 vitórias. Caso Messi participe de uma vitória da Argentina, ele já iguala o alemão na história como atleta com mais vitórias em Copa do Mundo. O jogador mais velho a fazer um gol em mata-mata atualmente é Pepe, ex-zagueiro ali de Portugal, que marcou aos 39 anos de idade. E nós temos 3 candidatos ali que podem bater esse recorde em 2026. Cristiano Ronaldo com 41 anos por Portugal, Luka Modric com 40 anos pela Croácia e Edin Dzeko com 40 anos também pela Bósnia e Herzegovina. Qualquer um dos 3, se fizer um gol nem mata-mata, supera o recorde de Pepe, também ali atuando por Portugal, o luso brasileiro. Mais jogos sem sofrer gols. Atualmente o recorde ele é dividido entre Peter Shilton pela Inglaterra e Fabien Barthez pela França, e Thibaut Courtois, o goleiro belga, atualmente tem 7 jogos com clean sheets, ou seja, jogos que ele não sofreu gols em Copa do Mundo. Se ele tiver pelo menos mais 3 clean sheets, ou seja, 3 jogos que não sofra gols pela seleção belga nesta Copa do Mundo, ele iguala o recorde de Peter Shilton e Fabien Barthez. Que mais? O atleta com mais finais de Copa do Mundo disputadas. Atualmente esse recorde pertence a Cafu, que participou de 94, 98 e 2002, mas Messi com a final de 2014 e 2022 e Mbappé com as finais de 2018 e 2022 podem igualar o ex-lateral direito do Brasil, Cafu. Caso eles disputem a final dessa edição, podem igualar ali com 3 finais de Copa do Mundo disputadas também. O jogador mais jovem a vencer a bola de ouro do torneio, ou seja, a bola de ouro da Copa do Mundo, atualmente o recorde pertence a Ronaldo, o Ronaldo Fenômeno, com 21 anos de idade, ele venceu a bola de ouro da Copa do Mundo, na Copa de 98.
caso ele pode ser superado por Lamine Yamal, da Espanha, com 19 anos, e Désiré Doué, da França, com 21 anos. Isso levando em consideração os principais candidatos, né? Claro que tem outros jogadores também que pode acontecer, porém, eles podem vencer esse prêmio ali superando o recorde que hoje pertence ao Ronaldo Fenômeno. Hat-tricks em mais edições, né? O que quer dizer isso? Então, jogadores que fizeram 3 gols na mesma partida em mais edições. Atualmente esse recorde pertence a Gabriel Batistuta, da Argentina, que marcou hat-tricks em 2 edições diferentes. Ele marcou em 2 Copas diferentes, ele marcou 3 vezes na mesma partida, ele marcou em 2 Copas do Mundo diferentes. E nós temos mais 4 jogadores que podem igualar este recorde. Harry Kane, que já marcou em uma Copa do Mundo um hat-trick, Kylian Mbappé, Gonçalo Ramos, de Portugal, e Cristiano Ronaldo, também de Portugal. Todos esses jogadores já marcaram um hat-trick, ou seja, 3 gols no mesmo jogo em uma Copa do Mundo. Caso marquem novamente, já que estarão também nesta Copa do Mundo 2026, igualam o recorde de Gabriel Batistuta, da Argentina. Mais gols de fora da área na Copa do Mundo. Atualmente esse recorde pertence a Rivelino, a patada atômica, com 5 gols de fora da área. Messi já tem 4 e pode igualar ou superar o recorde do brasileiro. Beleza? Esses então os principais recordes que podem ser batidos na Copa do Mundo 2026 e aqueles recordes que atualmente já são vigentes na Copa do Mundo, muitos deles pertencentes ao Brasil. Beleza? Um breve intervalo aqui nas ondas da Copa para vir mais informações de novidades e estatísticas do que vem por aí na Copa do Mundo. Até já já. As bandeiras já estão no ar. O planeta inteiro vai parar. 90 minutos pra sonhar. Milhões de vozes pra cantar. De cada canto vem emoção. Uma bola e uma nação. A história pronta pra escrever. Chegou a hora de viver. Sente a energia tomar conta do chão. O coração bate forte na multidão. O mundo inteiro na mesma vibração. O Brasil levando a nossa paixão. Oh, oh, oh. Nas ondas da Copa, a festa do futebol começou. Oh, oh, oh. Nas ondas da Copa, a emoção tomou conta do ar. Oh, oh, oh. Nas ondas da Copa, torcida cantando sem parar. Nas ondas da Copa, o mundo inteiro vai vibrar. Vamos lá então, segundo e último bloco aqui do Nas Ondas da Copa. Vamos seguir comentando então de informações e estatísticas sobre Copa do Mundo, como chegam as seleções para esse Mundial de 2026. Bora lá. Falando então de média de gols das seleções da Copa, contando de janeiro de 2023 até junho de 2026. Imagino que você já esteja pensando ali em alguma seleção nesse topo desse ranking, como França, como até a Espanha, até Portugal, Inglaterra, às vezes segurando o topo deste ranking. E vou te surpreender e dizer que o top 1 deste ranking é o Japão. O Japão tem média de gols de 2.9 até essa Copa do Mundo. E, inclusive é uma das candidatas, ao meu ver, nas minhas apostas, nas minhas projeções, para ser a grande surpresa na Copa do Mundo de 2026, depois de já ter feito grande campanha em 2022. Em segundo lugar neste ranking vem a Espanha com 2.66, a Noruega em terceiro com 2.6, Portugal em quarto com 2.57 e a Holanda em quinto com 2.42. O Brasil, das 48 seleções, figura a posição de número 26, então é intermediário aí neste ranking com 1.77
gols por partida, e o ranking ele tem na lanterninha o Paraguai, que não chega nem a um gol por partida, tem 0,9, é a seleção de menor média de gols até a Copa do Mundo. Falando também de estatísticas, informações históricas até essa Copa do Mundo, nós temos os jogos que mais se repetiram nas histórias das Copas. Temos 3 jogos que eles já aconteceram 7 vezes em Copas do Mundo. 2 deles podem acontecer novamente nessa Copa do Mundo. Quais são eles? Brasil e Suécia aconteceu nas Copas de 38, 50, 58, 78, 90 e 94. Pode acontecer em 2026. Alemanha e Sérvia não pode acontecer em 2026, porque a Sérvia não está na Copa do Mundo, mas aconteceu em 5-4, 5-8, 6-2, 7-4, 90, 9-8 e 2010. E Alemanha e Argentina, grande jogo, que aconteceu 7 vezes e pode acontecer a 8ª vez na Copa do Mundo de 2026. Já aconteceu em 58, 66, 86, 90, 2006, 2010 e 2014 aqui no Brasil. Brasil e Sérvia também aconteceu por 6 vezes, não pode acontecer esse ano. A última vez aconteceu em 2022. Holanda e Argentina também pode acontecer em 2026 e já aconteceu também 6 vezes, com a última vez também em 2022. Então aí as curiosidades dos jogos que mais se repetiram na história das Copas do Mundo. Por falar do que mais acontece, do que mais já surgiu nessa Copa do Mundo e quem foi mais longe das seleções em Copas do Mundo, né? Só lembrando, nós temos 4 estreantes nessa Copa do Mundo, então Curaçao, Cabo Verde, Jordânia e Uzbequistão nunca jogaram a Copa do Mundo, então como estreantes ali nunca foram tão longe. Mas nós temos ali 13 seleções destas 48 que não passaram da fase de grupos e agora tem essa chance na Copa do Mundo de 2026, até lembrando que vai ser a primeira vez que nós vamos ter uma nova fase de mata-mata, que é a fase de 16 avos, por conta de termos 16 seleções a mais na Copa do Mundo. Então, África do Sul, Canadá, Bósnia, Catar, Irã, Haiti, Escócia, Costa do Marfim, Tunísia, Iraque, Congo, Panamá e Nova Zelândia. Essas seleções nunca passaram da fase de grupos da Copa do Mundo. Caso vão à fase 16 avos, já vai ser um recorde histórico para essas seleções, porque já vão superar a fase de grupos. Falando de oitavas, Austrália, Equador, Japão, Egito, Arábia Saudita, Noruega e Argélia é o limite que chegaram e até onde conseguiram conquistar esse feito na Copa do Mundo. Falando de quartas de final, o México, a Suíça, Paraguai, Colômbia, Gana e Senegal foi o limite que acabaram chegando nesta Copa do Mundo. Na semifinal temos a Coreia do Sul, que em 2002, Marrocos na última Mundial, Estados Unidos, Turquia, Bélgica, Áustria e Portugal, que já alcançaram semifinal. Já alcançaram final a República Tcheca, ainda como Tchecoslováquia, Croácia, Holanda e Suécia, que já atingiu finais. E campeãs nós temos nessa atual edição da Copa do Mundo 7, lembrando que a Itália não está no total de 8, então nós temos Brasil, Alemanha, Argentina, Uruguai, França, Inglaterra e Espanha já foram campeãs e já atingiram o topo do mundo na Copa do Mundo. Beleza? Dando um panorama geral também sobre as convocações, o clube que mais teve jogadores convocados, os clubes que mais tiveram jogadores convocados, vou falar dos top 5 clubes, foram o Manchester City, teve 19 jogadores ao todo convocados para a Copa do Mundo. O Bayern de Munique teve 18 jogadores convocados. Arsenal e Paris Saint-Germain, que fizeram a final da Liga dos Campeões, tiveram 16 cada um. E o Barcelona teve 15. Ainda figuram essa lista, com destaques, com 12 jogadores. O Atlético de Madrid, o Crystal Palace e o Al Hilal,
com 11 o Manchester United e o Liverpool. Então, aí os clubes que mais cederam jogadores às convocações para a Copa do Mundo. Falando de convocações, a gente sempre lembra de álbum da Copa, porque as pessoas ficam naquela expectativa do tipo, pô, foi convocado e não tá no álbum e não foi convocado, como que funciona essa coisa? Lembrando que a Panini faz o desenvolvimento do álbum com base em últimas convocações das seleções, então podem ter variações, isso é normal de acontecer historicamente em Copa do Mundo. Comumente tem aquele kit de atualização para o álbum, para que a gente tenha ali o mais próximo possível da realidade da Copa do Mundo. E falando deste ano, a Panini tem um estudo que foi lançado pela Mística Desportiva, que mostra que a Panini acertou 86,3% das convocações de todas as seleções. E ao todo acertou 100% de 9 seleções. Então 9 seleções no álbum da Copa estão 100% certas. Todos os jogadores que estão no álbum foram convocados. Turquia, Panamá, Colômbia, Congo, Suíça, Portugal, Curaçao, Nova Zelândia e Bósnia, todos os jogadores que estão no álbum foram convocados. O Brasil tem o total de acerto de 72%, dos 18 que estão figurando a página do Brasil no álbum, 13 foram convocados, e a seleção com menor índice de acerto foi Gana, que dos 18 que estão no álbum, apenas 10 foram convocados, com 55% de acerto do álbum da Copa. Então, para quem acha que às vezes o álbum ele é muito aleatório nesse sentido, 86,3% de acerto, considerando 864 jogadores ao todo, 746 a Panini cravou e estarão na Copa do Mundo, tá bom? E falando ainda de convocações, uma curiosidade, só 8 seleções das 48 do Mundial que tem jogadores, todos os jogadores da convocação nasceram no país de origem. Estas 8 seleções são o Brasil, a África do Sul, a República Tcheca, Colômbia, Arábia Saudita, Áustria, Suécia e Panamá. Somente essas 8 seleções de todos os convocados, todos os 26 convocados nasceram no país de origem, né? Nasceram ali no país que os convocou. No mais, nós temos uma lista diversa de jogadores naturalizados, desde um jogador até boa parte da seleção que tem jogadores convocados apenas. Então, estas 8 que tem 100% dos jogadores convocados nascidos no país de origem. Bizarro essa estatística, né? Mas é real, e também na página do Mística Deportiva vocês conseguem ter toda a relação dos jogadores naturalizados dessa Copa do Mundo, tá bom? Falando sobre final, né, sobre despedidas que podem acontecer nessa Copa do Mundo, nós temos alguns jogadores emblemáticos, né, 14 ao todo, que podem estar se despedindo aí como a sua última Copa do Mundo, seja por idade, seja por condição física, que possivelmente não disputem uma outra Copa do Mundo em suas carreiras. São eles Nagatomo do Japão, o eterno goleiro Ochoa do México, Lionel Messi da Argentina, James Rodrigues da Colômbia, Sadio Mané de Senegal, Virgil van Dijk da Holanda, Romelu Lukaku da Bélgica, Edin Dzeko da Bósnia, Manuel Neuer da Alemanha, Cristiano Ronaldo de Portugal, Luka Modric da Croácia, Mohamed Salah do Egito, Harry Kane da Inglaterra e Neymar do Brasil. Muito provavelmente esses jogadores, que já têm história em suas seleções e até no futebol mundial, façam o seu último mundial neste ano de 2026. E para terminar as curiosidades, nós teremos 8 irmãos, 8 pares de irmãos, né, que vão disputar a Copa do Mundo de 2026. Né? O caso mais recente aí que ficou curioso são dos irmãos Doué, os irmãos Doué, que são Désiré Doué e o Guéla Doué. Um disputa pela França e outro pela Costa do Marfim.
O irmão marfinense, inclusive, que marcou o gol ali na vitória contra a França, comemorou efusivamente ali, até chutando a bandeirinha no estádio francês. Foi um caso famoso. É um dos 8 casos de irmãos que vão disputar a Copa do Mundo, por lados separados ou não. Além deles, temos Nico Williams, que vai disputar pela Espanha, e Iñaki Williams, que vai disputar por Gana. Brian Brobey disputa pela Holanda e Derek Lucassen disputa por Gana. John Sultar disputa pela Escócia, Harry Sultar pela Austrália. Theo Hernandes e Lucas Hernandes ambos disputam pela França, assim como Quinten Timber e Johan Timber, os dois pela Holanda. De Roy Duarte e Laros Duarte, os dois por Cabo Verde. E Juninho Bacuna e Leandro Bacuna, os dois disputam por Curaçao. Beleza? Para fechar então esse giro então de curiosidades, de estatísticas, de bastante informação do que pode acontecer nessa Copa do Mundo de 2026, que pode te ajudar até em alguns palpites que você deve estar se preparando para fazer sobre Copa do Mundo. Vamos falar sobre novidades que vão acontecer na Copa do Mundo. A primeira é uma que foi divulgada nessa semana que passou pelo presidente da FIFA, que é sobre o protocolo pré-jogo, né, que seria a entrada das seleções ali para os hinos, enfim, para que antes de começar a partida, né? Então já foi anunciado que, né, nesse protocolo pré-jogo vão ter banners gigantes com as bandeiras das seleções, uma de cada lado do campo. Todos os jogadores, tanto os titulares quanto os reservas, vão se reunir no círculo central durante a execução dos hinos, então não só os titulares, como é por padrão. E nas fases finais, além de todo esse espetáculo que se prepara, nós vamos ter também um show de fumaça colorida nas cores das bandeiras de cada um dos adversários nas fases finais, para dar aquele show no pré-jogo que a FIFA está programando para todos os jogos da Copa do Mundo. Bom, e por falar de novidades dentro do campo com a bola rolando, nós vamos ter novidades de arbitragem, algumas delas que já estão sendo testadas nos amistosos pré-Copa, mas que vão valer durante o Mundial. Algumas delas são a regra dos 8 segundos, então muitos já conhecem, mas o goleiro vai ter apenas 8 segundos para repor a bola em jogo, e o tempo começa a contar quando ele estiver com a bola nas mãos. Isso tudo para otimizar o tempo de bola rolando durante o jogo. Se o goleiro passar mais do que 8 segundos com a bola sem repor, é escanteio para o time adversário. Isso já passou a valer inclusive em amistosos e resultou inclusive em vitória do Japão graças a essa regra, que sucedeu um gol no escanteio que aconteceu por conta justamente dessa regra dos 8 segundos. Laterais e tiros de meta, vai ter a mesma questão, 5 segundos para colocar a bola em jogo, não os 8, são 5 segundos. Se demorar, a posse vai passar para o adversário, tanto no lateral quanto no tiro de meta. O cenário que vão ser expulsos os jogadores que abandonarem o campo em protesto contra uma decisão do árbitro. Isso é uma questão um pouco mais peculiar de se acontecer, mas pode acontecer. Se você abandonar o campo em protesto ali por alguma situação que não concorda com a arbitragem, já vai resultar em expulsão direta, sem mais nem menos. Jogadores já avisados disso. Se um jogador pedir um atendimento médico, ele vai ter que permanecer pelo menos 1 minuto fora do campo. Então, independente do atendimento médico que for solicitado, minimamente 1 minuto ele vai ficar fora de campo, aguardando ali o árbitro autorizar o seu retorno. E vai ser aplicado também cartão vermelho para aqueles jogadores que cobrirem a boca enquanto discutem com os adversários, né? Isso é muito comum, para que não seja feita a leitura labial durante alguma conversa com o adversário, alguma coisa nesse sentido. Mais recentemente nós tivemos casos envolvendo inclusive o brasileiro Vinícius Júnior, um caso sério de racismo que ocorreu justamente por esse ato de cobrir a boca. Por conta disso, se ocorrer essa situação e for flagrada pela arbitragem, vai resultar em cartão vermelho. Além disso, o VAR também vai poder revisar segundas advertências, ou seja, o segundo cartão amarelo, que antes não era revisto pelo VAR, agora vai poder ser revisto,
e escanteios marcados incorretamente também vão poder ser revistos pelo VAR. Esperamos só que isso não resulte em jogo parado por muito mais tempo e que sejam decisões dinâmicas da arbitragem. Ufa, bastante informação nesse segundo episódio do Nas Ondas da Copa, mas agora estamos prontos. Próximo episódio então do Nas Ondas da Copa já vai ser dentro do calendário de Copa, próxima sexta-feira, já com o segundo dia de Copa do Mundo rolando e muita informação para você aqui direto do Nas Ondas da Copa, Nas Ondas de Sampa, beleza? Então muito obrigado pela sua audiência, fico ali no aguardo do seu comentário, da sua mensagem nas nossas redes sociais por @nasondasdesampa. Vai ser um prazer poder fazer esse programa aqui com vocês. Muito obrigado, que vem o Hexa e bora pra frente. Valeu, pessoal. Um abraço.